Amados irmãos, amados juvenis, professores de juvenis, vamos na nossa primeira lição, hoje falando sobre o relativismo moral. O que é relativismo? E o que é moral? O que é ética? Tudo isso nós vamos ver durante do decorrer da nossa lição, nos pontos que são apresentados. O nosso objetivo da nossa primeira lição desse trimestre é saber que existe uma verdade absoluta, Jesus Cristo. O mundo prega a verdade relativa ou o relativismo moral, mas Jesus é a verdade absoluta. Compreender o que é relativismo e conhecer algumas características do relativismo. O nosso texto áureo vai dizer assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35. Por que a palavra do Senhor não passa? Porque ela não está sujeita ao tempo e nem ao pensamento humano. A palavra de Deus vai além da compreensão humana. Ela está acima do pensamento humano. Por isso que ela é absoluta. A palavra de Deus, ela não precisa ser julgada, ela não precisa para que seja a palavra, para que eu creia nela, para que ela seja a palavra de Deus. Não. Eu crendo na Bíblia ou não crendo na Bíblia, ela é e sempre será a palavra de Deus, que é uma verdade absoluta. Uma verdade? Não. Vamos definir, sendo que ela é a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade absoluta. Isaías capítulo 5, versículos 20 a 23, vai falar assim: ai dos que o mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Tem mais versículos, mas eu não lerei para ganhar o tempo. Ou seja, ai daquele que está trocando as coisas. O certo é errado e o errado certo. O bem é mal e o mal é bem. Não. A Bíblia não trabalha desse jeito. O que é mal vai ser sempre mal. O que é bem sempre será bem. A introdução diz assim: nesta lição estaremos refletindo a respeito do relativismo moral que predomina em nossa sociedade. Veremos os males que ele pode trazer para os crentes. O texto de Isaías 5 nos mostra que a inversão dos valores e a falta de observação dos princípios sagrados é pecado. Você, como jovem cristão, vem enfrentando o desafio de uma educação pautada em valores relativistas em sua escola. Por isso, tenha muito cuidado. Por quê? Porque a tendência dos estudos, principalmente fora do contexto cristão, é ensinar uma verdade relativa. Ou seja, o que é errado para alguém pode não ser para outra. O que é pecado para um pode não ser para o outro pecado. Porém, a Bíblia não trabalha dessa forma. O que é pecado, o que é pecado e errado para todas as pessoas. Não tem esse meio termo. Não tem essa questão de estar facilitando um em detrimento ao outro. Então não existe. A nossa lição vai trabalhar 3 pontos importantes que nós estaremos estudando no decorrer da lição, que é, primeiro, existe uma verdade absoluta, Jesus Cristo. Também, o relativismo é pecado e algumas consequências do relativismo. Vamos lá, então, no nosso primeiro ponto. Existe uma verdade absoluta. Quem? Jesus Cristo. Em nossa sociedade, o relativismo moral prevalece. Por isso, esta lição tem como objetivo principal mostrar a você que existe uma verdade absoluta, Jesus Cristo. Existe para a sociedade um relativismo moral, ou seja, como eu disse, o que é certo para um não é certo para outra. Vale ressaltar que moral tem a ver com aquilo que vai dar um norte a uma sociedade, a uma comunidade, é ela que vai determinar
nesta sociedade o que é certo é e errado. Mas quando há um relativismo, o que pode ser certo para algumas pessoas pode não ser no outro. É a questão do julgamento de valores. É muito complicado isso, mas a Bíblia, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus Pai, são absolutos. Não há meio o termo na palavra. O relativismo está impregnado em todas as camadas da sociedade. E por mais que se esforce o homem, jamais conseguirá apagar a verdade absoluta, por mais que se esforce. A Bíblia não será anulada e nem aniquilada, e nem o que Jesus Cristo fez será extinto, será apagado. Porque Jesus disse, como nós lemos, passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, e eu sou o caminho, verdade absoluta, e a verdade e a vida, ninguém vê um Pai senão por mim. Jesus aqui definiu quem ele é, o que ele veio realizar. Então não há um meio termo, não há como a gente ficar pensando entre dois pensamentos, o que é, o que não é. Não tem como proceder dessa forma. Aí diz ainda, como servo de Deus somos sal e luz. Jesus falou, ou vocês são sal, trazendo sabor, ou são luz para trazer claridade, ou deixarão de ser, ou perderão o seu valor. Então há algo interessante que nós devemos seguir esse princípio que Jesus estabeleceu, de ser um povo que vai fazer a diferença. Mesmo que alguém não queira acreditar, nós vamos permanecer naquilo que nós recebemos e aprendemos do Senhor nosso Deus. Quando Jesus estava sendo injustamente julgado por Pilatos, este perguntou ao mestre, o que é verdade? Pilatos perguntou de uma forma retórica, pois logo se voltou para os judeus. No pensamento dele, não existe e não existia verdade absoluta. Mas mal sabia ele que ele estava diante daquele que é a verdade. Ele estava diante daquele que é a verdade. Eu não quero falar que era não, mas daquele que é a verdade, daquele que é o caminho, daquele que é a vida. Ele estava diante do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é relativismo? Estamos falando a respeito do relativismo, mas você sabe definir esse termo? Uma pergunta, você sabe? Talvez você não sabia a definição exata, mas já tenha ouvido alguém dizer, não existe certo ou errado, depende do ponto de vista. Muita gente vai definir dessa forma. Relativismo é, para mim, uma coisa, para você outra, mas biblicamente não existe. Essa maneira de pensar pecaminosa está presente em nossa sociedade, onde cada um tem a sua verdade. Por isso, vamos explicar o seu conceito. Mas antes é importante que você saiba que Deus abomina o relativismo moral. Ou seja, pecado é pecado. O bem é bem, mal é mal. E não tem jeito. Não tem isso aí. Adultério, prostituição, fornicação, enfim, as práticas pecaminosas, que na Bíblia é tida como práticas pecaminosas, serão práticas pecaminosas até o final. Não vai ter um meio termo nesse contexto aí, certo? Então diz assim, nós cremos em verdades absolutas e essas verdades estão na Bíblia, a palavra de Deus. Os valores de Deus são imutáveis e absolutos, ou seja, os valores de Deus, os atributos de Deus não sofrem alteração, do mesmo modo que a Bíblia também, ela não sofrerá jamais alteração por causa do tempo, não. Cada vez mais ela se cumpre e cada vez mais ela para nós é a nossa regra de fé e prática. Agora que você já sabe que tal maneira de pensar é contrária à palavra de Deus, então vamos definir o termo. Qual é o termo? É a corrente do pensamento segundo a qual não há verdades nem preceitos absolutos. Cada pessoa pode fazer as suas escolhas e realizar a própria vontade como bem lhe parecer. Então o relativismo está no quê? Não há um modelo que alguém vá seguir ou que alguém possa seguir como sendo uma verdade absoluta.
Cada um pode escolher o que quer fazer ou não, mas isso biblicamente está errado. O mundo, a sociedade vai ditar dessa forma, mas a Bíblia não vai concordar com esse termo e nem com essa ação. Como você pode perceber, o relativismo arruína a vida de qualquer pessoa, pois cada um pode fazer o que bem entender, o que considera certo ou errado. Isso é uma verdade. Então, o relativismo ele é prejudicial para a vida de alguém. Por isso que nós temos que ficar sempre com a palavra. Sabemos que a palavra de Deus é eterna e que seus princípios são imutáveis e inegociáveis. Já falamos sobre isso. Então, não há como mudar esses princípios da palavra do Senhor nosso Deus. No segundo ponto diz, o relativismo não é pecado. Conforme observamos já no primeiro tópico, a relativização dos valores em nossos dias é um pecado abominável, pois Deus é santo. Ele não tolera o pecado e exige a santidade dos seus filhos. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Por isso que a Bíblia não vai relativar o pecado. Por quê? Porque o que é certo, o que é errado. Então, não tem aquele negócio de ficar afagando, de ficar passando, vamos dizer assim, dando uma colher de chá para quem está errado. Se está errado, tem que tomar sim um remédio para se curar e não para continuar vivendo de forma enganosa. Como servo de Deus, precisamos vivenciar os valores éticos do reino. A Bíblia vai ensinar os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus é dentro da moralidade, dentro daquilo que a palavra ensina. Se alguém deseja alcançar o reino de Deus, tem que viver segundo a palavra do Senhor, não produzindo as obras da carne, porque quem produz a obra da carne vai estar vivendo uma vida relativa, mas é necessário produzir o fruto do Espírito, tá certo? Então diz assim, rejeite a relativização dos valores éticos e morais e oriente a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Que a Bíblia seja a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. Que a palavra do Senhor seja ela que venha nos dar o norte, que é tão importante para as nossas vidas. Para não ser enganado pelas muitas filosofias mundanas, precisamos conhecer a Bíblia. Conhecer envolve meditar, ler, estudar e viver a palavra. Não basta ser somente ouvintes, mas precisa ser um praticante da palavra de Deus. Aqueles que não conhecem a palavra acabam caindo nas astutas ciladas do diabo. E é verdade. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, diz a Bíblia dela mesmo. No terceiro ponto vai dizer assim, algumas consequências do relativismo. A relativização dos valores morais tem destruído a nossa sociedade. Basta ler os noticiários para ver que estamos mergulhados em uma profunda crise moral, ética e espiritual. Alguém já disse que se a nossa sociedade sucumbir, não será por falta de tecnologia cultural ou bens materiais, mas por falta de valores sólidos, fundamentados nas escrituras sagradas. As consequências da falta dos valores morais são muitos e todas maléficas. Vejamos algumas delas. Então nós vemos que há uma crise moral, aonde a pessoa faz o que quer, a ética, que é o conjunto de regra, de norma de uma sociedade, ele é jogado de lado. Por quê? A pessoa faz o que quer. Se a pessoa faz o que quer, ele não terá uma ética para seguir. Logo, ele vai se julgar dono das suas ações. Mas nós sabemos que não é bem assim. E além da questão da crise espiritual, quando as pessoas não estão preocupadas em alimentar seu espírito, estão preocupados só em dar vazão aos desejos da carne. Vamos lá então, algumas ações maléficas que o mundo tem trazido aí. Primeiro, falta de santidade.
Quando falamos em relativismo moral, nos referimos a todas as mazelas que temos visto em nosso país, como, por exemplo, a corrupção, ou assassinatos, roubos, estupro, aborto e tantas outras coisas mais. Inclusive, dentre algumas delas que estamos vendo aí, estão querendo que se aprovem leis que dão amparo a isso. Dentro desse pensamento, conseguirão, por quê? Se a pessoa pode fazer o que quiser, então logo é tudo relativo. Mas a Bíblia condena. Tem ações que a Bíblia vai condenar. Precisamos não somente conhecer e obedecer a verdade, mas procurar vivenciá-la em tudo, mesmo em meio a uma sociedade marcada pelo pecado. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. E quem é o agente do maligno é o pecado. Ou o pecado é o agente, que traz, é isso mesmo, o agente que traz o pecado é o maligno, é o Satanás, é o diabo. Então ele que é o agente, é ele que vai trabalhar a questão do pecado na vida das pessoas e na sociedade, no corpo da sociedade como um todo. É ele que vai agir, é ele que vai trabalhar essa questão. Então, obedecer à verdade é importantíssimo, mesmo que o ensinamento esteja todo contrário, mas vamos permanecer na verdade. Outro mal é a desestruturação familiar, ou seja, a família está com a sua base corrompida. A constituição do núcleo familiar vem divergindo muito do padrão divino e bíblico. A família foi criada por Deus e é a célula mais importante de uma sociedade. Nós até falamos que a família é a célula máter, é a célula mãe da sociedade. Por isso que há uma guerra desse que é o agente do pecado, que é o diabo, contra a família, para destruir a família. Mas, se o diabo quer destruir a família, Jesus quer trazer à família a bênção, trazer à família a sua fundamentação a cada dia. O mundo quer tentar destruir, mas Deus é o mantenedor da família. Na letra C, uma sociedade centrada no homem. A sociedade moderna tem como base a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Ele é o centro, por essa razão, age e pensa como Satanás, que tenta usurpar para si o direito de soberania que pertence somente ao Senhor. É o desejo que era lá no princípio, o diabo querendo a soberania, se julgando ser o tal. E muitos homens estão vivendo desta mesma forma, achando que o mundo gira em torno dele. Mas não, nós não somos o centro do mundo. Quem comanda todas as coisas é o Senhor nosso Deus. A falta de valores sólidos, fundamentados na Sagrada Escritura, podem levar a sociedade a sucumbir, ou seja, a cambalear, a desaparecer, a deixar de existir por causa desse relativismo. Vamos ter cuidado, vamos ter a Bíblia como sendo a base fundamental das nossas vidas, ok? Deus te abençoe, que nós não sejamos envolvidos com esse pensamento, mas tenhamos um comprometimento com a palavra do Senhor nosso Deus. Concluindo essa nossa primeira lição, diz assim: para terminarmos essa lição, nada melhor que a palavra de Deus. O Salmo 119, 94 diz: Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Em meio à relativização dos valores do nosso tempo, que esta seja a sua oração, que esta seja a nossa busca todos os dias. Os preceitos divinos, que são absolutos, imutáveis e eternos. Pense nisso. Vamos buscar aquilo que jamais passará, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe. Espero que essa primeira introdução nesta aula seja bênção na sua vida. E a próxima lição que nós falaremos sobre cuidado com a mídia. Se você chegou agora no nosso canal e ainda não se inscreveu, lhe convido a se inscrever no canal, logo ao lado, acionar todas as notificações. Acione o sininho e ali todas as notificações.
para que quando postarmos o nosso próximo vídeo aula, você seja notificado. Deus te abençoe e eu te aguardo na nossa segunda lição, em nome de Jesus. Amém.